Bem-vindos ao Carreira em Ação, o podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar a sua jornada profissional. Eu, Denise Oliveira, e aqui exploramos os caminhos e desafios do mundo corporativo. Hoje vamos falar sobre os profissionais que não querem ocupar cargos de liderança. E esse tema está direcionado para os colaboradores e também para as empresas, como lidar com essa situação. Tenho ao meu lado Andréa Gigante, executiva de RH, especialista em desenvolvimento humano e organizacional e mentora de carreira, além de ser minha colega também do IVG, atendendo mulheres fantásticas que buscam alguma orientação e mentoria de carreira. Muitíssimo obrigada, Andréa, por estar hoje neste episódio e dedicar seu tempo e trocar, gerar reflexões do mundo corporativo. Denise, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder compartilhar aí algumas experiências, alguns insights, né? Vai ser maravilhoso. Muito A, obrigada. a honra é nossa. Muitas vezes, André, a sociedade e o ambiente corporativo impõem a ideia de que sucesso está diretamente ligado a ocupar cargos de liderança. O que isso é uma falácia, como se todos tivessem que andar pela mesma estrada. No entanto, nem todos se sentem realizados ou felizes assumindo essas posições, ainda mais na geração que nós temos aí mais recente entrando no mercado, que é a geração Z. Para eles é muito forte outros fatores que não uma posição de liderança. Para muitos, o sucesso e a satisfação, que inclusive é essa geração, satisfação profissional, podem ser alcançados de outras tantas maneiras. Então, para começar esse tema tão intrigante, como você define o sucesso profissional fora de um cargo de liderança? Então, para mim, sucesso é algo muito pessoal e subjetivo, né? Sucesso para mim significa fazer aquilo que gosta, fazer bem feito, ser reconhecido pelo que faz, né? Pela qualidade das suas entregas, é também fazer conexão com os nossos valores e as nossas paixões. E não necessariamente significa estar num cargo de liderança. Totalmente de acordo, compartilho essa ideia. E essa decisão de não seguir a carreira de liderança pode realmente ser influenciada por esses fatores que você comentou, que além desses todos, pode-se incluir aí a personalidade, né, o que a pessoa deseja para realizar, interesses pessoais e objetivos de vida de cada um, porque cada um tem a sua história, tanto passado e o futuro aí como objetivo. Entender essa motivação eu acho super importante para respeitar e apoiar essas escolhas. Agora, quais são os principais fatores, dentro do seu ponto de vista, que influenciam a decisão de buscar ou não um cargo de liderança? E aí estamos falando do colaborador. Então, Denise, a gente observa assim nas nossas lideranças atuais, né? Se essa geração mais jovem for observar bem como é o comportamento dessa liderança, eles realmente têm muitos motivos para não quererem estar nessa posição. O cargo de liderança é um cargo muito solitário, né? Primeiramente, lida com informações confidenciais, né? É um cargo onde muitas vezes tem que se tomar decisões em que não podem ser, inclusive, compartilhadas num primeiro momento. Enfim, além disso, normalmente líderes sofrem muita pressão pelos resultados, né? Também
Tem um outro fator muito importante que eu considero que é o medo de fracassar. Então, pessoas têm medo de fracassar assumindo cargos de liderança em função das responsabilidades e principalmente da parte mais importante que, no meu entendimento, é a parte de gestão de pessoas, né? Liderar pessoas, pessoas com conhecimentos, com anseios, com experiências diferentes, não é uma tarefa das mais fáceis, né? Um outro ponto é a questão da sobrecarga de trabalho. Normalmente, líderes trabalham muitas horas por dia, né? E isso, de alguma forma, também prejudica o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, todos esses aspectos reunidos, né, no meu Somado e entendimento, dividido. exatamente, fazem com que alguns profissionais decidam não seguir por esse caminho, né? Não passar por esse tipo de experiência. Agora, você trouxe vários pontos aí que, na verdade, vai definir a decisão é muito pessoal, né? E o que leva a pessoa a escolher caminho A ou B para a sua vida está relacionado à particularidade do ser humano que cada um é. Por outro lado, a empresa, ela está lá com um objetivo: faturar né, vender o seu negócio, e para isso ela precisa dos seus colaboradores. Então, e ainda eu vejo que as empresas veem os colaboradores com esse caminho único a seguir. E esse caminho único acaba sendo somado à sua formação profissional, né, a carreira que a pessoa escolhe, somado com pós-graduação e MBA. Inclusive, eu fiz um podcast, gravei recentemente, que a gente abordou isso, né? Muitos profissionais ainda têm essa ideia que a carreira ela é traçada em um único caminho: fazer o terceiro grau, fazer a pós-graduação, um MBA, no meio do caminho uma língua, pronto, já estou traçada a minha carreira profissional, agora tem que me reconhecer. Entrar numa empresa e ficar por muitos e muitos anos, né? Isso em 1980, E, 90 funcionava bem, né? Hoje a muito, né? Mas rotatividade, hoje é outra realidade, né? outra Completamente diferente. realidade. Agora, a empresa ainda vê os profissionais com esse caminho, não só de formação, mas também de ascensão profissional. E não existe a mesma relação de evolução, de abertura de visão, desde o meu ponto de vista, das empresas, de reconhecer que o mundo mudou, as pessoas não querem ocupar. Há tempos atrás, nós chamávamos esses profissionais que não queriam cargos de liderança, que seguiam a carreira Y, que é o Super Master Blaster técnico, que poderia até ter uma equipe, mas não diretamente relacionado a ele, a grosso modo falando. Como que você vê hoje, na tua experiência e andança nas empresas, essa relação da carreira Y para abraçar os profissionais que não têm menor interesse de aceitar os desafios que você relacionou aí de liderança, com excesso de trabalho, com relacionamento, que tem que motivar as pessoas, enfim. Para essas pessoas, não, me deixa aqui, mas eles são ótimos técnicos. Como é que você vê que a empresa hoje está reconhecendo essa carreira Y? Eu acho que a gente está evoluindo devagar, mas estamos evoluindo, né? É claro que aquelas pessoas que têm como pretensão se manter nas suas respectivas áreas, sem necessariamente ascender para uma carreira, né, para um cargo de liderança, eles podem fazer movimentos horizontais, por exemplo, né? Essa é uma grande alternativa: mudar de área, mudar de setor,
assumir projetos, novos projetos, por exemplo, de curto prazo. O desenvolvimento da carreira não necessariamente está ligado só com a carreira é, vertical, né, digamos assim. Eu acho que o mais importante é a pessoa fazer aquilo que gosta, ser um especialista naquilo que faz, né? Isso permite que a pessoa desenvolva determinadas competências que são muito importantes dentro da engrenagem das organizações, né? Além obviamente, da importância das competências de liderança, existem outras competências, como, por exemplo, criatividade, inovação, né? Fazer diferente, resolver problemas mais complexos de forma criativa. Então, os especialistas, aqueles que escolhem, né, seguir essa carreira em Y, têm essas habilidades, né, e são fundamentais dentro das organizações também. Totalmente. Agora, a pressão para assumir cargos de liderança para esses colaboradores pode resultar em estresse e desmotivação, isso é claro. Imagina todo mundo querendo que você siga a pressão que se exerce, né, para você seguir uma única direção, e está claro que não é a tua praia. Falando daqueles que não se veem sentando na cadeira de líderes e não se identificam nesse papel, né? E é importante discutir aí formas de reduzir essa pressão que se exerce nesses colaboradores e apoiar a carreira alternativa, que é essa carreira Y pode ser uma das alternativas para se adotar. Quais as estratégias que você recomenda para lidar com a pressão de assumir o cargo de liderança, sem que muitas vezes a empresa ela não tenha o interesse de perder esse colaborador, levando em consideração que é um colaborador que dá resultado. Sem dúvida. Olha, eu, assim, né, na prática do dia a dia, nas minhas mentorias, né, eu costumo aconselhar aos profissionais que têm esse interesse, né, de atuar como especialistas, no sentido deles terem conversas sinceras. Eu acho que a melhor estratégia é a comunicação. No dia a dia de trabalho, demonstrar que as pessoas não têm essa necessidade de ascender a cargos de liderança, né? Ser sincero, ser autêntico, ser transparente, eu acho que isso é fundamental. E isso não é tão difícil. No dia a dia, os líderes, aqueles que estão mais bem preparados, conseguem perceber claramente quais são os profissionais que não têm essa vontade de ser líder também, né? Então, nada melhor do que a comunicação clara e assertiva, sinceridade. Um outro ponto que eu acho importante também nas conversas é falar dos seus sentimentos, né? De como as pessoas se sentem exercendo uma função especialista e de que não tem necessidade, nem tem vontade de assumir o cargo de liderança, por exemplo. Durante muitos anos, né, no passado, essa questão de falar dos nossos sentimentos no dia a dia, dentro das empresas, era meio que um tabu. Hoje já não é mais assim. Então, as pessoas podem se sentir à vontade para falar, para expressar as suas ideias, os seus objetivos, os seus anseios, e serem protagonistas também de suas carreiras, né? Porque isso é muito importante. Falando sobre a experiência, Andréia, que você comenta na mentoria de carreira, eu tenho casos que fizeram a ascensão, porque não só a empresa vê os funcionários como a trajetória profissional sendo uma só, né? Então, se é um bom profissional, vai sentar no cargo de gerência, de gestão, mas os profissionais também, eu acho que nascem isso influenciado pela sociedade, e aí eu coloco amigos, parceiros, familiares, pais, mães, né?
que exercem grande influência na vida das pessoas, elas acabam se direcionando automaticamente nesse cargo de liderança, sem ter a consciência que está fora da ideia dela, da pretensão dela, do sonho dela de sentar. Ela vai na manada. E eu já vi casos que tiveram que fazer downgrade, subiram, ocuparam o cargo de liderança, mas não se deram bem porque não aguentaram todos os fatores que você comentou: pressão, plano estratégico, questão de língua, foi exigido mais por ser uma empresa global, e se sentiram bastante num momento emocional, psíquico, muito fragilizadas, porque a pressão é muito alta, a pirâmide vai afunilando e você tem que saber lidar com um outro ambiente. Então, é muito. Eu chamaria a atenção do colaborador parar para pensar, primeiramente, se autoconhecer, né? O que realmente eu quero e o que me faz feliz, para não ter não vivenciar a situação de total estresse que o cargo representa e depois ter que fazer um downgrade porque não estava feliz, não estava respondendo, mas continuava sendo um profissional que dava resultado para as empresas. Você tem esse tipo de experiência também? O que você acha dessa situação? Então, eu já mentorei profissionais que estavam vivendo esse tipo de pressão que você mencionou, né, que é muito séria. E, por outro lado, também já mentorei profissionais que simplesmente resolveram dar um passo atrás nas suas carreiras, porque descobriram que aquele caminho não era o melhor caminho, não era o caminho que fazia conexão com os seus valores, né, com o seu propósito de vida, não estavam felizes, exercendo aqueles cargos, né? Mas assim, o mais importante eu acho que é como você falou, primeiro o autoconhecimento, né? Isso é fundamental. Segundo, ser protagonista da sua carreira, ou seja, não se deixar levar, procurar, se estiver dentro de uma organização, sempre o diálogo sincero, né? Falar um pouco daquilo que pretende, das contribuições que pode trazer, se mantendo num cargo, por exemplo, de especialista. Por outro lado, também já vi profissionais que num primeiro momento não estavam muito interessados, digamos assim, em ascender para um cargo de liderança, mas que passaram por todo um processo dentro da própria empresa, né? Incentivados pelos seus líderes, e aí líderes altamente capacitados, né? Que sabem como conduzir o trabalho no dia a dia, como motivar e engajar profissionais, como liderar pelo exemplo. E esses profissionais também já tiveram aí uma mudança de opinião, então, e resolveram ascender ao cargo de liderança. Então, eu acho que tudo é possível, né? Mas o mais importante, eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, a nossa intuição, aquilo que nos faz feliz, que nos faz sentir produtivos, que nos faz sentir reconhecidos. Eu acho que isso é o mais importante, né? A pressão é grande, mas aquelas organizações que entendem a importância da diversidade nas equipes, né, dos perfis diversos, conseguem conduzir de uma maneira melhor esse assunto. E É, também está relacionado esse tema nas empresas com a cultura organizacional, né? Como é que as empresas podem inserir esse tema de uma forma, uma comunicação clara e acessível para os colaboradores, para que eles escolham o caminho dentro da própria empresa, né? Não precisa
a empresa determinar qual é a minha trajetória, mas é o que você falou, né? Tomar conta você da sua carreira, né? Como é que é você, no teu ponto de vista, entende que poderia ser passada essa cultura, difundida essa cultura organizacional de uma forma de o tema do nosso episódio, né? Tá tudo bem, né? Eu não querer cargo de liderança, porque as empresas não são claras na sua cultura organizacional para passar que, olha, tá tudo bem se você não quiser, faça o teu trabalho legal. Exatamente. Eu acho que assim, tem uma ferramenta que eu considero muito importante, inclusive foi tema de um episódio anterior aqui no seu podcast, que é o PDI, né? O Programa Né? de Desenvolvimento Individual. Então, eu acho que assim, dentro das ferramentas, né, que a cultura organizacional oferece e pode valorizar essa diversidade, de desejos, né, de carreiras, eu acho que o PDI ajuda bastante, que é nada mais é do que fazer uma programação, né, de um plano de carreira, pensando naqueles profissionais que querem pura e simplesmente ser especialistas, querem permanecer em cargos mais técnicos, né? E que vão ter ali, através desse plano de carreira, um norte, né? Um caminho a seguir. E vão poder, ao longo do tempo, trazer as suas contribuições no dia a dia, né? Aprimorando processos, né? E se sentindo felizes, porque essa questão de você fazer aquilo que gosta está intimamente ligada com a produtividade, o alcance dos resultados corporativos, né? As entregas, os resultados. Então, assim, as pessoas têm que estar bem, fazendo aquilo que gostam, que se sentem bem, que têm competência e habilidade para fazê-lo, né? E dessa maneira elas vão contribuir para o crescimento dos negócios, né? Eu acredito muito nisso. Então, a cultura organizacional que valoriza isso, um plano de carreira estruturado para todos os colaboradores, é um ponto muito importante, né? Os feedbacks também, eu considero uma outra ferramenta muito importante para ambas as partes, né? Tanto para os líderes, né, poderem comunicar como é que eles estão vendo a performance dos colaboradores, dos profissionais, assim como dos profissionais também poderem ter espaço para comunicar como é que eles estão se enxergando, enxergando a sua própria performance, as entregas que estão fazendo dentro daquele plano de carreira que foi estipulado e definido em conjunto, em comum acordo. Isso é fundamental, né? Você falou do feedback, eu tinha anotado para não esquecer, porque o feedback no feedback, na conversa do feedback, você recebe sinais, né? Somado com um PDI que cada superior deveria estar direcionando para sua equipe, juntamente com um plano de carreira. Já é um norte para saber qual é o termômetro e qual é a bússola da onde que aquele colaborador está indo. Você comentou inicialmente a transparência, a comunicação clara com o seu superior. Transparência e honestidade, né, em relação a alinhar expectativas e garantir que todos estejam trabalhando para objetivos comuns, né, tanto os superiores vendo os colaboradores como eles são e não com o que eles desejam que sejam. E respeitando aí as preferências de cada um nas suas carreiras. Existe bastante temor, eu vou colocar essa palavra entre aspas, em relação aos colaboradores, como eles devem abordar sem ser visto como estagnados, sem ser visto como inoperante, que não tem anseios, ou seja,
sem que ele seja mal visto pelos seus superiores. Você acha a melhor forma de se abordar, que esse colaborador deve abordar, a sua liderança para compartilhar aí os seus anseios? Eu volto a dizer que acho importante aquela conversa franca, autêntica, transparente, trazendo inclusive exemplos, né, de resultados que esse profissional já trouxe para a empresa, exercendo aquela função, né, demonstrando que ali ele está se sentindo bem, está confortável. Veja, não está estagnado, porque mesmo numa posição de especialista, é totalmente possível o desenvolvimento e o crescimento profissional, né? Como eu falei anteriormente, assumindo projetos em outras áreas, por exemplo, a pessoa perfeitamente consegue adquirir novas habilidades e competências. Então, não há estagnação. A pessoa está ali exercendo aquela atividade, mas está crescendo e se desenvolvendo naquela posição e trazendo os resultados que são importantes para a empresa também. Então, acho que uma conversa, uma não, várias, eu sou muito favorável a que a comunicação aconteça de forma fluida, no dia a dia. Eu acredito também que não é necessário somente ser naquele dia marcado para a sessão de feedback. Eu acho que no dia a dia, no decorrer das atividades, nas próprias reuniões de trabalho, é super possível de um profissional, de uma maneira, sincera, abordar o tema junto à sua liderança e deixar claro, os seus anseios, os seus objetivos pessoais e profissionais e alinhá-los com os objetivos organizacionais. Sem deixar de lado, se for o caso, o prazer de trabalhar na empresa, a conexão que ele tem, né, esse colaborador, você trouxe esse colaborador, de trabalhar em função, inclusive, dos resultados, né, como forma de apresentar o profissional que é, apresentar os resultados que ele anda dando para as empresas, ou seja, isso valida que, alinhado com o plano de carreira que ele tem, com o desejo que ele tem de desenvolver a sua carreira, está conectado com a empresa, mas não naquela posição que talvez o superior esteja encarando. Então, acho que é muito importante essa coisa que você trouxe, esse ponto que você trouxe, que é mostrar realmente os resultados e deixar claro que a empresa é o lugar que ele quer estar, mas não a posição. Estar na empresa não quer dizer a posição que as pessoas veem nele, mas as empresas, em geral, elas cometem muitos erros também de colocar ótimos especialistas, porque dão resultados, e, e ainda por essa visão, né, de ter só um carrinho, só um caminho, dar resultado significa, um ótimo profissional significa sentar e liderar uma equipe, e não é uma verdade. Então, ainda existe, e eu já vi muita gente, ótimos especialistas, ótimos funcionários, sendo demitidos depois que sentaram no cargo de liderança. E, a, Infelizmente, e, eu também já vi. e é fato, e é fato. Então, assim, as empresas, desde o meu ponto de vista, as empresas precisam estar bastante alinhadas com o conhecimento de cada colaborador, o PDI, o plano de carreira individual de cada um, para não cometer esse erro de perder um ótimo especialista, um ótimo técnico para o mercado, porque colocou numa posição que ele não se via, que ele não tem a competência, né? Porque tem que ter outras competências a hora que você muda de cadeira, soft skill, relacionamento com a equipe, né? Ele pode leva o seu técnico, mas o que que ele faz com os outros que ele não tem desenvolvido? Então,
As empresas precisam abrir os olhos em relação a isso e o colaborador, vendo que está indo nesse caminho, alertar os seus superiores e falar, olha, vai dar ruim, eu acho melhor você me deixar aqui. Com certeza. Por Né? isso que é muito importante a proximidade da liderança, né? O líder está próximo e acompanhando o desempenho de cada colaborador, né? Porque, como você falou, ao longo do tempo vão aparecendo os sinais, né? Cada colaborador vai dando sinais do caminho que ele realmente gostaria de seguir. E às vezes, por medo, por pressão, acaba não se expressando, não tendo uma comunicação sincera com a sua liderança, e aí não dá nada certo, né? E Exatamente. ambas as partes ficam prejudicadas, né? Tanto o próprio colaborador, como numa situação como essa que você mencionou, a pessoa não está preparada para assumir um cargo de liderança, acaba assumindo e depois não dá conta, né? E acaba sendo desligado. E para a empresa também isso não é produtivo de maneira nenhuma, E o né? custo é muito Perde um bom alto. colaborador, né? Que poderia estar ali produzindo, inovando, né? Trazendo novas soluções ali para aquela área, e perde aquele colaborador para o mercado. Sem contar que isso também para a cultura da empresa não é bom, né? Porque existem outras pessoas, outros profissionais ali ao redor acompanhando e vendo o que está acontecendo com o colega, né? Então isso é muito preocupante. Então, acho que de resumo dessa nossa conversa, que foi riquíssima em informações, o primeiro passo é o autoconhecimento. Aonde você está e aonde você quer chegar. E o PDI que você comentou, não esperar né, que a empresa pare e trace um PDI seu. Se isso acontecer, ótimo, é legal estar de mão dado, de mão dadas com alguém experiente, com alguém que acompanha a sua carreira. Mas dá para fazer você mesmo, né? Você, profissional, pode fazer um plano de desenvolvimento para você traçar o que você vai ter que desenvolver, competências e claramente aonde que você quer chegar. Eu acho que os dois pontos, e clareza e honestidade, né? A comunicação clara que você trouxe, e muito defensora do deixe claro, converse bastante, formal ou informal, mas procure trocar essa ideia para alinhar essas expectativas. Eu acho que esses seriam os três principais pontos. Você incluiria algum ponto principal para quem se encontra nessa situação? Não, eu acho que você colocou bem. Esses pontos são os mais relevantes, né, numa situação como essa. É, eu sempre sou favorável da comunicação entre as partes, né? Porque o diálogo é o melhor de tudo, né? É o melhor de tudo para ambas as partes, sempre. Então, esse é o melhor caminho. Assim, e o autoconhecimento é saber quais são as suas potencialidades, o que que você quer, onde você quer chegar, o que te faz mais feliz, o que te dá mais satisfação, né, pessoal, porque quando você faz o que você gosta, você não sente nem como sendo um trabalho, né? Você sente como algo natural, intrínseco ao teu dia a dia, à tua vida. E aí você produz muito mais, entrega resultados com uma qualidade, uma excelência muito superior, Totalmente de acordo. né? Nós demos várias dicas, foi uma conversa ótima. E aí, agora eu quero chegar e convidar você para dar uma dica especial. Pode ser um livro, uma série, uma reflexão. É uma dica de ouro, a parte de todas essas dicas que nós demos. Então, vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Bom, eu gostaria de sugerir aqui um livro, que chama-se Seja Egoísta com a Sua Carreira. O autor é o Luciano Santos.
É um livro de leitura muito fácil, que fala sobre ser protagonista da sua carreira, fala sobre priorizar o seu propósito, os seus anseios e fazer tudo aquilo que te faz feliz. Olha só, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Com certeza, é um livro maravilhoso, eu recomendo. Nossa, está anotado e isso vai estar escrito na descrição do episódio. Muitíssimo obrigada, por estar aqui dedicando esse tema com a gente, Andréia, e ter trocado essas informações que eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que se encontram, e as empresas também, que se encontram nessa situação. Eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. E para finalizar, eu quero dizer para todos: sigam o seu coração e a sua intuição na hora de definir os caminhos da sua carreira. Mais uma frase de efeito. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights valiosos e feito você refletir sobre o tema. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber avisos dos próximos episódios. Obrigada pela sua companhia e por estar aqui seguindo o canal, e nos vemos na próxima semana. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!